Salve, queridos! Nos tempos atuais, a literatura do que eu chamo de atalhos da vida, como a autoajuda, por exemplo, tornou-se um refúgio popular para milhões de pessoas que enfrentam dilemas existenciais, emocionais, profissionais e até espirituais. Esses livros ensinam, trazem, oferecem fórmulas, conselhos práticos e mantras para se alcançar a felicidade, sucesso, autoestima e a paz interior. Porém, o que a gente vê na Bíblia, como revelação da vontade de Deus para a humanidade, apresenta outro caminho, um caminho estreito, como diz o evangelista Mateus no capítulo 7, que muitas vezes contradiz os princípios desses, novamente, que eu chamo atalhos da vida. Mas o que diz Mateus no capítulo 7, no versículo 13? Ele fala assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Vamos ver agora outra passagem, do apóstolo Paulo, o que ele fala na carta aos Filipenses, no versículo 7, de 7 a 9. Lá diz Paulo: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, que são os religiosos, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Então ele está se referindo aos ensinamentos e às regras defendidas pelos fariseus, que eram os religiosos da época. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, diz Paulo, nada mais valem a minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais insignificante. Esterco, olha só. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é o resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. E no versículo 17 dessa mesma carta, Paulo ainda diz: muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Então são palavras fortíssimas, vindas de uma pessoa com credibilidade, como o apóstolo Paulo. Ele está se referindo ao quê? Nas cidades que ele ia, ele ensinava na igreja primitiva, e ele falava não existia uma estrutura de uma igreja, no começo, e ele ensinava. Vinham lá os religiosos hebreus da época, os fariseus, ensinavam o contrário. Aí Paulo vinha para cima e falava: não é por aí o caminho. Então ele fala desses caminhos fáceis. Então no vídeo de hoje, ele tem o propósito analisar o contraste entre os ensinamentos bíblicos e a abordagem dos atalhos facilitadores da vida, que tentam nos trazer os antídotos do sofrimento humano, onde, por exemplo, a autoajuda é um representante de peso. Então a gente sabe, vivemos hoje uma sociedade em que pseudociências e ensinamentos prometem para as pessoas soluções à la carte. Temos à nossa disposição um verdadeiro mercado de soluções rápidas e indolores para os males da vida. Se eu fosse enumerá-las aqui, certamente acho que levaria todo o tempo do vídeo. Mas eu acredito que vocês sabem do que eu estou falando. Vejam, e só para deixar a situação bem clara, eu sou um liberal e defendo com veemência que cada pessoa seja livre para fazer as suas escolhas. Não critico.
O objetivo desse vídeo é mostrar uma visão diferente do que é apregoado por vários charlatões de rede social, esses pagelanças milagrosas, né? Em princípio, eu desconfio de qualquer religião que tenha menos de 2000 anos e que tenha nascido na Califórnia, né? Se você gosta, ok, né? Eu não tenho nada com isso. Mas o mais comum é vermos essas metodologias de fim de semana que prometem mudar as pessoas para se tornarem seres humanos melhores. E para isso usam diferentes embalagens. As mais frequentes são os ensinamentos orientais com suas místicas e procedimento de deuses que a gente não conhece, nunca ouviu falar. Se você pergunta para uma pessoa se ela é pagã, certamente ela vai falar que não. Mas não é incomum vermos essa mesma pessoa participando de seminários de autoconhecimento baseados em uma mística de deuses pagãos do Oriente. Vejam só, reforço que cada um é livre para fazer, né, e seguir o que quiser, e que as religiões orientais têm 6.000 anos de tradição e devem ser respeitadas. Por quê? Porque são sérias. Meu ponto não é descredibilizar aqui nenhuma delas, pelo contrário. A minha crítica é de quem se apropria de conhecimentos milenares e vende algo impossível, né? Assim, como fazer as pessoas compreenderem 6.000 anos de história e tradição em um fim de semana? Isso é charlatanismo puro. Sabe aquelas pessoas que ficam 6 meses na Índia e voltam com barba comprida e se auto-intitulando de gurus? Pois é, sabe? E veja, o que mais me admira não é nem essas pessoas, é a quantidade de pessoas que acreditam nelas, né? Outro tipo de charlatanismo é qualquer curso que tenha o nome quântico. Pronto, tem o nome quântico, você já sabe que tenha certeza que é roubada, né? A não ser que seja um curso de mecânica quântica, que é o nome correto, e não física quântica, ok? Então assim, desde a década de 30, 40, os físicos teóricos estão tentando compreender até hoje a mecânica quântica. Aí vem um gaiato e diz que vai explicar como que a física de partículas e o comportamento quântico da matéria e energia pode ser aplicado à sua vida. Simplesmente não pode. Ninguém até hoje conseguiu fazer a junção da física macro, newtoniana e da relatividade de Einstein com a física do micro, que é a mecânica quântica. Então, sempre que você ver algo assim na internet, cai fora. Ah, não sei o que é quântico, cai fora. É charlatanismo puro. Mas se você gosta, ok, né? Estrague sua vida como quiser, ela é sua, tá certo? Então, e o que mais tem é isso, né? Não sei se vocês já notaram, mas nos últimos tempos o que mais tem é qualquer coisa quântico, tá certo? E um outro exemplo muito comum, que esse aí, né, a gente já tem mais contato, é da chamada autoajuda, né? Esta é mais óbvia e a que mais me causa preguiça de ver, né? Então, as metodologias de autoajuda são populares porque parte de uma característica humana profunda, que é o quê? A vaidade. Etimologicamente, a palavra vaidade vem do latim vanitas, que significa vazio, futilidade e ilusão. Ou seja, é aquilo que parece ter valor, mas é oco por dentro. O livro de Eclesiastes é o que mais fala sobre a vaidade, né, do rei Salomão. Ao refletir sobre a vida, ele repete várias vezes no livro: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Eclesiastes, que vale a pena você ler, se tiver assistir, né, se tiver algum interesse, porque olha só, quem escreveu sobre vaidade foi o rei Salomão, o rei mais sábio de toda a história, filho do rei Davi, o cara mais poderoso que tinha, situação maravilhosa, herdou do pai, do rei Davi, uma situação muito confortável. E ele fala lá, cara, eu tenho de tudo, sei tudo e tal, não sei o que, e assim, vazio, vazio, vazio. Por quê? Porque ele estava procurando no mundo material algo que o complementasse. Qual que é a conclusão dele? Só o caminho de Deus é que pode me completar. Tá certo? Então, a vaidade é a incapacidade humana de dar sentido pleno à vida com base apenas em suas capacidades e realizações. Então, vejam assim, ó. Antigamente a vaidade era algo visto com alguma restrição,
Era feio, né? Ah, pessoa vaidosa, não sei o quê. Atualmente, o que vemos são pessoas dizendo a todos que você é o máximo, que você deve ser você mesmo, que o mundo tem que entender que você é um ser único, que você não precisa fazer nada a não ser mostrar ao mundo a sua luz. Você não precisa fazer nada, você já é um ser humano perfeito. Viva a sua plenitude. Eu parto do seguinte princípio: se estamos todos juntos nesse mundo é porque estamos todos lascados, né? Precisando não de ajuda só, mas de misericórdia divina. Se estamos aqui é porque precisamos aprender, ralar, se aprimorar, se lapidar até o fim da vida, porque nunca estaremos prontos. Esse negócio de já sermos o máximo, eu não acredito. Vejamos, olha só, quando o imperador César conquistou a Gália, que hoje é uma região que a gente chama da França, e aí ele volta para Roma, ele entra em Roma e todas as pessoas estão gritando o seu nome em júbilo. Então imagina a cena, o imperador romano, né, que na época era o dono do mundo. O cara conquistou uma região importantíssima, gigantesca. E ele entrando na cidade, as pessoas lá gritando o nome dele, tinha uma pessoa ao lado dele que ficava dizendo na orelha, no ouvido dele: lembre-se que você é pó. Né? Para quê? Para baixar a bola dele. Né? Se isso era válido para o imperador romano, imagina para nós. Né? Segundo os ensinamentos bíblicos, a dependência de si mesmo pode se tornar um obstáculo espiritual. Né? Também abordaremos com a palavra de Deus oferece uma alternativa fundamentada não na confiança do eu, mas na fé, na graça e na direção do Espírito Santo. Os chamados, né, que eu chamo atalhos da vida, prometem ao ser humano que ele pode encontrar dentro de si mesmo a força necessária para vencer. Essa perspectiva coloca o indivíduo como centro de sua própria salvação, desenvolvimento e superação. Então, expressões como acredite em você mesmo, você é suficiente, seja seu próprio herói, né, se tornaram mantras de uma geração que busca sentido sem referência externa. Então, a Bíblia é clara ao afirmar que o ser humano, por si só, está em estado de queda e necessita de redenção. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, que eu sempre digo que vocês devem ler, né? Se tiverem interesse, evidentemente. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, diz o seguinte, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então essa condição de total depravação contrasta diretamente com a proposta dos discursos e atalhos da vida, que assume que há bondade e força suficiente no homem para que ele se levante sozinho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele fala da advertência de Jesus, do caminho largo, do caminho estreito. Lá diz, entrai pela porta estreita, porque a outra larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos há que a encontrem. Então o que ele está falando? Existem duas portas, uma estreita, apertada, difícil, que é o caminho que leva à salvação, o caminho da orientação divina. E a outra porta é larga, é espaçosa, é confortável, mas que leva à perdição. Né? Qual que é o caminho mais fácil? Qual que a maioria da população segue? É aquela história, né? Se você pega, outro dia eu fiz um vídeo aqui que fala sobre a visão das religiões sobre Cristo, e aí você tem lá no budismo, né, o cara que é um budista sério, o que ele faz? Ele vai refletir sobre as palavras, orientações de Buda, do Siddhartha Gautama, né? Ele vai refletir, vai tentar colocar na vida, vai trabalhar, vai tentar se aprimorar para chegar à autoiluminação. O que a massa, o povão faz? Vai lá e esfrega a barriga do Buda. Né? É muito mais fácil tornar o Buda um ídolo do que você se lapidar. Então esfrega a barriga do Buda, pronto, vou estar salvo, vou ficar rico, vou ficar bem. Não é verdade? Então essa passagem de Mateus, ela sintetiza a escolha que todo ser humano enfrenta. Seguir o caminho fácil, popular, agradável, autocentrado ou submeter-se à vontade de Deus.
Os discursos dos atalhos da vida é uma expressão contemporânea do caminho largo. Por quê? Porque oferece um caminho de conforto emocional e independência de Deus. Por isso que vende. Porque é muito mais confortável. O que é melhor a gente acreditar num caminho confortável, fácil, tranquilo, seguro, que você não dependa de ninguém? Ou um caminho duro, difícil, que você vai ter que ralar muito sem ter a certeza se vai conseguir? Qual que é o mais vendável? Não é verdade? Então esse caminho estreito que a Bíblia nos fala, ele exige arrependimento, renúncia, dependência total de Deus e transformação interior. Então Jesus não chamou seus discípulos para acreditarem em si mesmos, mas para negarem a si mesmos. Ele diz assim, que é um dos textos mais poderosos que eu já vi no Novo Testamento. Se alguém quer vir após mim, Cristo falou, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você acha isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Reparem quando ele diz, tomem a sua cruz. Ele não fala, me dê a sua cruz que eu carrego para você. Já que eu sou um Deus bonzinho, no Novo Testamento. O que ele está falando? Ele está sendo muito claro. Ele não alivia os problemas da vida. E sabe, que todas as pessoas têm a sua cruz que deve ser carregada. Ele tem a dele. E nós vimos que foi literal, física. Ele está falando, cara, não adianta você falar, não, eu vou seguir o Senhor e vai estar tudo certo. Não, você tem a sua cruz, cara, você vai carregar também. Ela é dura, ela é difícil, ela pesa, ela machuca, tem que ser carregada. Então, negar-se a si mesmo é o oposto da essência dos discursos fáceis dos atalhos da vida e da filosofia da autoajuda, Então, discursos fáceis como seja você mesmo, a publicidade trabalha muito essa bobajada toda, muito. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, fala o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ele está falando do coração de quem? Da própria pessoa. Então, esses discursos fáceis dos atalhos da vida frequentemente ensinam que o coração é um guia confiável. O que eles falam? Siga seu coração, ouça sua intuição. Você sabe o que é melhor para você. No entanto, a Bíblia adverte que o coração humano é profundamente enganoso e corrupto. Então, confiar apenas em si mesmo, portanto, é andar em trevas. Vamos pegar uma outra parte, que é o livro de Provérbios, o 28, diz o seguinte, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, a verdadeira sabedoria, segundo as Escrituras, vem de Deus e não de um suposto conhecimento interno que habita o ser humano caído. Ou seja, todos nós. Então, a fé cristã nos convida a buscar a sabedoria do alto. Isso está no livro de Tiago, no capítulo 3. E não de manuais de autoaperfeiçoamento. Outra parte que eu comparo, esse discurso fácil dos atalhos da vida versus a ajuda divina. Então, no Salmo 121, está lá escrito, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a espiritualidade bíblica nos chama a olhar para cima, enquanto os discursos fáceis dos atalhos da vida nos convidam a olhar para dentro. O salmista reconhece sua limitação e aponta para Deus como a única fonte verdadeira de auxílio. No Evangelho de João, no capítulo 15, diz lá, sem ele nada podemos fazer. João diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus deixa claro que a produtividade espiritual e a verdadeira transformação só são possíveis mediante conexão com Deus. Então os discursos de atalhos da vida ignoram essa verdade e promovem um tipo de salvação pelas obras pessoais, um esforço humano desvinculado da graça divina, como já nos ensinou Paulo em suas cartas. Então o discurso de autoajuda dos dias de hoje é muito parecido com os discursos pagãos
da época de Cristo, né? Vamos pegar outro exemplo aqui que está na Bíblia, né? Um personagem bíblico conhecido pelo menos pelo nome, que é Sansão. Então Sansão confiava a sua força e habilidade, né? Por muitas vezes ele se sentia autossuficiente e invencível. Mas quando você lê a história lá, você vê que ele, ao negligenciar sua consagração a Deus e ceder ao seu orgulho, ele caiu. E disse Sansão, tá? Diz, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso está no livro de Juízes, que aliás é um livro maravilhoso de ler. Leia o livro de Juízes, isso do Antigo Testamento. Então, aqui está a tragédia da busca dos atalhos da vida, desse discurso fácil. Confiar em si mesmo sem perceber que Deus já não está mais presente. Então, assim, vamos ver a seguinte situação, né? Todos nós conhecemos a queda, a história da queda do homem e de Adão e Eva no paraíso, certo? Né? Aliás, outro dia eu vi uma coisa interessante, fala o seguinte, né? Que qualquer homem aceitaria qualquer fruta de qualquer mulher sem roupa. Mas, brincadeiras à parte, veja só, o que eles queriam e acreditaram, Adão e Eva? Né? A conversa da serpente foi o quê? Comam desse fruto que vocês serão iguais a Deus. Vocês serão livres e poderosos como Deus é. Ou seja, uma libertação da tutela divina, uma autonomia de Deus. Uma promessa impossível de ser cumprida por uma questão atávica do ser humano, que é da não perfeição. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu aprendi ao ler a Bíblia, e isso é uma das coisas realmente que mudou, né, a minha relação com a Bíblia, é quando eu leio, né, uma história, um texto bíblico, eu me coloco no lugar dos protagonistas das histórias. Ou seja, certamente eu também comeria o fruto prometido. Né? Mas Adão e Eva foram burros. Estava no lugar bom, veio uma serpente, deu uma maçã e ele comeu. Não interprete isso de forma literal. Ninguém está falando de maçã e de serpente aqui. Muito embora a história diga isso. O que nós estamos falando? O que é o nosso fruto proibido hoje? Uma maçã? É claro que não. Aliás, a Bíblia não fala qual fruto era. A gente não sabe, não está escrito maçã. Né? Assim como também não fala que Jonas foi engolido por uma baleia. Não fala que é baleia, fala que é um peixe grande. Tá certo? Então, o nosso fruto de hoje é uma maçã? Não. São as promessas de poder, de liberdade, de sucesso, que invariavelmente nos distanciam de Deus, que era o que Adão e Eva queriam. Né? Queriam o quê? Serem tão poderosos como Deus. E não com humildade reconhecer a nossa dependência de Deus, onde sozinhos estaremos perdidos nesse mundo, que é a situação atual da humanidade, totalmente perdida. Então, quando você lê um texto da Bíblia, fala, tinha um casal que estava num lugar maravilhoso, apareceu uma serpente, deu uma maçã, o cara comeu a maçã, ela também, ela comeu, deu para ele. Eles foram expulsos. Ufa, ainda bem que eu não estou num lugar bonito, não tem nenhuma serpente e eu não comeria essa maçã porque eu não sou burro, eu sou esperto. Vocês acham que é esta, né, é a forma correta de ler a Bíblia? O que esta parte de Gênesis está nos falando? Existe o caminho seguro que é estar com Deus. E existem os caminhos fáceis. Olha que bacana. Ao seguir esses caminhos fáceis, vocês serão livres, serão poderosos, vocês serão autônomos, vocês não precisarão de Deus. Não é? O apóstolo Pedro afirmou com convicção que jamais negaria Cristo, mas caiu justamente naquilo que mais se gabava. Né? Mateus fala assim, no livro de Mateus, né? Está lá no 26. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E aí Pedro, né, fala para Cristo, não, eu nunca vou te negar, e eu não sei o quê. O que Cristo responde para ele? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E é o que aconteceu. Então, o problema não foi apenas a queda, foi a confiança excessiva em si mesmo.
Pedro teve que aprender que a dependência de Deus é mais segura do que a confiança em suas próprias intenções. Eu vou repetir. Pedro teve que aprender que a dependência de Deus é mais segura do que a confiança nas suas próprias intenções. Que é o que mais acontece hoje, né? Você pega carta aos Efésios de Paulo, capítulo 2, Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, isso não depende de você, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu já falei aqui em outros vídeos, que essa história de que não, então eu vou seguir o que Deus fala, eu vou fazer tudo certinho, logo eu serei salvo. Isso não existe. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Porque e isso que é legal também, né? Paulo nos ensina em suas cartas que ele nos convence pela razão, né? Ao contrário do que muita gente acha, porque eu não gosto de ler a Bíblia, porque lá fala, Deus falou que é, então é para fazer, ele não explica. Nada disso. Isso é um preconceito. Quando você lê a Bíblia, você vê que não é assim, né? E Paulo explica isso. Cara, não está nas suas mãos. Porque, veja só, se estivesse, a relação com Deus seria preencher uma lista, uma planilha Excel. Você pergunta para Deus, me fala o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer isso, isso, isso. Que era seguir as regras, né? Cristo se debatia com os fariseus por causa disso. Porque os fariseus têm lá 613 regras para serem seguidas. O que Cristo vem e fala? Cara, isso é uma escravidão. O problema não são as regras, é que o ser humano não consegue cumpri-las. Nenhum ser humano. Então, assim, não dá. Tá certo? E se fosse, suponha que alguém conseguisse, estaria colocando Deus numa situação de devedor. Tá aqui, Deus, eu cumpri tudo, eu fiz meu cheque, tá aqui, agora cadê minha salvação? Você acha que o ser humano pode ter uma relação dessa com Deus? Então a salvação que Paulo fala não é fruto do esforço pessoal, mas da intervenção graciosa de Deus, ou seja, é uma graça divina. Deus concede a quem Ele quiser. Então isso desmonta toda a estrutura dos discursos fáceis, dos atalhos da vida, da autoajuda, né? Que se baseia na crença de que o ser humano pode se redimir por sua própria força. Tá certo? Você pega, por exemplo, o discurso do Sermão do Monte. Jesus ensina aos apóstolos as bem-aventuranças que confrontam diretamente os valores dos discursos dos atalhos da vida. Então ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, não os autoconfiantes, bem-aventurados os que choram, não os que fingem força emocional, bem-aventurados os mansos, não os que se impõem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não os que estão satisfeitos com sua própria performance. Então o ensino de Cristo quebra os pilares do orgulho humano e coloca Deus como o único centro e fonte de poder. Esses ensinamentos dizem respeito à atitude espiritual das pessoas. Então os humildes de alma, os que acreditam que não são ninguém, frente ao Pai, frente a Deus. Os que dizem que não podem ser salvos por si mesmos. Os que choram pelo fato de não serem nada perante Deus e assumem que nada podem fazer para terem o reino do céu, esses serão os bem-aventurados. E não os arrogantes que pensam que sabem tudo dos assuntos do espírito e principalmente das religiões. Aliás, não sei se você percebe, mas ninguém pode falar que é doutor em Deus, que entende de Deus. O cara faz doutorado em teologia. Ele entende de Deus? Não, ele entende da teologia. Ele entende da filosofia que está por trás. Não é? Você pode fazer doutorado, sei lá, em ciência dos materiais. Você vai entender muito de materiais, na ciência dos materiais. Deus é o contrário. Às vezes uma dona de casa, uma senhorinha, entende muito mais de Deus do que quem fez doutorado. Então ninguém pode falar, eu entendo de Deus. Tá certo? E essa é uma relação interessante, que é a ilusão do controle que o ser humano tem
e o chamado de Deus à submissão divina. Você pega, por exemplo, né, em Tiago, no capítulo 4, lá diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, os discursos fáceis dos atalhos da vida promovem a ideia de que o ser humano podem planejar e controlar seu destino. Tiago desmonta essa ilusão e afirma que o cristão vive em dependência contínua da vontade de Deus. Outra coisa, Deus é um pastor e não um coach, certo? No livro de João, no capítulo 10, diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Esse negócio de pastor, ovelhas, é muito presente no Antigo Testamento. No Novo Testamento é muito relação dos pescadores, tá certo? Mas aí é interessante, se você tiver interesse, leia a respeito dos pastores do deserto. Porque tem muita analogia na Bíblia sobre os pastores, porque era o dia a dia deles, tá certo? Então, entender essa relação dos pastores com as suas ovelhas, você começa a entender muito o discurso bíblico, né? Então, Jesus não veio para ser nosso técnico da vida, mentor de carreira, para ser o nosso coach. Ele veio para ser o Redentor. O papel dele não é nos tornar melhores versões de nós mesmos, mas nos fazer novas criaturas, como tal, né, a carta de Paulo aos Coríntios, que eu já fiz um vídeo aqui, né, que é uma carta poderosa também, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo nos ensina em suas cartas, né? Nós morremos com Cristo na cruz para renascermos como outra pessoa. Então, o que Paulo fala não é... Cristo não veio aqui para tornar a gente melhor. Cristo veio na terra para matar a gente, para a gente morrer com ele na cruz e renascer como outra pessoa, né? Que é um conceito difícil da gente internalizar hoje, imagina mais de 2000 anos atrás, né? João fala da verdadeira ajuda que vem do Espírito Santo, né, no capítulo 14. Então, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Então, Deus não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, né? Depois que Cristo reaparece aos apóstolos, e antes de ele ir embora, ele fala: deixo com vocês o Espírito Santo. Para quê? Para consolar, dirigir, ensinar e corrigir. Esses discursos fáceis dos atalhos da vida ignoram essa pessoa divina. Substitui o Espírito por técnicas de produtividade, frases motivacionais, positivismo vazio, do tipo: seja você mesmo. Assim, não tenha rótulos. Entre várias outras que certamente você já ouviu, né? E quais são, então, as consequências de trilhar esse caminho dos atalhos da vida desvinculada da Bíblia? Primeiro, frustração espiritual. Quem segue esses discursos fáceis de autoajuda, dos atalhos da vida, como eu falo, terá no fim certamente frustração. A fé bíblica ensina que a vida terá aflições, sim. Em João 16 ele fala isso. E que o propósito da vida não é evitar o sofrimento, mas crescer por meio dele. Então, qual que é o discurso mais fácil? Olha, vem aqui, seja você mesmo. Não precisa fazer nada. O mundo tem que admirar o que você já é. Ou, cara, tá todo mundo aqui perdido. Tá todo mundo lascado. Somos todos sofredores, pecadores. Cara, você tem que trabalhar muito, você tem que ralar, você tem que seguir, entender a palavra. Então eu vou conseguir, então eu vou ficar perfeito, eu vou ter o reino. Não. O que é mais fácil? Né? Porque, veja, nesses discursos fáceis há uma certa idolatria de si mesmo. Então esses discursos, principalmente os conteúdos de autoajuda, frequentemente promovem a idolatria do eu.
Em vez de amar a Deus acima de todas as coisas, ensinam a amar a si mesmo, ensinam a amar a si mesmo, acima de tudo, né? É a velha tentação do Éden. Sereis como Deus, que está em Gênesis, no capítulo 3. Então, quando a gente começa a entender e ler a Bíblia com este olhar, você começa a perceber os ensinamentos que estão por trás daquela. Não é uma história, como eu falei, um casal que está num parque, apareceu uma cobra, então a maçã come e é expulso. Não é isso. Então, pensa, quem não quer ser poderoso como Deus? A gente percebe a questão da queda do homem no nosso dia a dia. Não apenas no texto do Gênesis, percebe? Veja o Salmo 119. O Senhor é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o verdadeiro cristão não seguia por livros que trazem os atalhos da vida, mas pela palavra de Deus. Ela é suficiente, completa, viva e eficaz, né? Como diz o livro de Hebreus no capítulo 4. Né? Então, a jornada cristã é uma desconstrução do eu e uma edificação da fé. Não é sobre desenvolver a autoestima, mas sobre negar o orgulho. Não é sobre encontrar o herói interior, mas reconhecer a total dependência do Salvador. Se ajoelhar perante Deus e com humildade reconhecer que sem Deus não somos nada. E esses discursos fáceis dos atalhos da vida, como autoajuda, podem ser úteis como ferramenta complementar em alguns aspectos práticos da vida, como organização e foco. O problema é quando ocupa o lugar da verdade espiritual e se torna a fonte principal de sentido e esperança. Por quê? Porque ao seguir esse caminho, certamente esses discursos, as pessoas transformarão eles no seu novo ídolo. Né? Por isso que eu falo que todo discurso de autoajuda centralizado na pessoa tem muita associação com o paganismo. Tá certo? E quando eu falo que paganismo, não estou falando no aspecto religioso, não. É você colocar valor em algo que não tem. Então, como Mateus nos ensinou, o caminho estreito é o da cruz, é o da dependência, é da humildade, é o da graça. É o caminho que poucos querem, mas é o único que conduz à vida, segundo a Bíblia. Acredite no que você quiser. Faça o que você quiser. Como eu falei no começo desse vídeo, meu objetivo aqui é trazer uma nova perspectiva que dificilmente a gente encontra aí navegando pelos mares da internet. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.